E se um livro pudesse ser bem mais do que só uma história? E se ele fosse, na verdade, uma ferramenta projetada, de propósito, para calibrar a nossa própria mente? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Pois é, essa ideia é poderosa, né? Pensa só, um texto pode ser uma ferramenta, quase um software, sabe? Desenhado especificamente para alterar, de forma ativa, o nosso estado de consciência. E isso nos leva direto para esse conceito de literatura quântica. A ideia central é simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. A leitura deixa de ser só um ato passivo de consumir informação e se torna uma cocriação. A pessoa que lê e o texto, juntos, criam uma experiência única que transforma. Essa comparação aqui deixa a diferença fundamental bem clara. Na leitura tradicional, a gente busca um significado que já está lá, fixo. Na literatura quântica, o foco muda completamente. A questão passa a ser o que a leitura causa na gente. É a diferença entre ouvir uma palestra e participar de um diálogo. Tá, mas como é que isso funciona na prática? A chave está em como um texto pode, intencionalmente, nos guiar através de diferentes estados mentais, diferentes frequências que acabam sintonizando as nossas ondas cerebrais. Vamos começar com o estado que a gente mais conhece, o nosso modo padrão, o estado analítico. Ele é dominado pelas ondas beta. É a mente alerta, focada, resolvendo problemas, pensando de forma crítica. É a frequência da análise. Percebe como essa linguagem nos desafia? Ela nos força a analisar, a procurar uma solução lógica. É exatamente esse tipo de formulação que ativa e mantém o cérebro ali vibrando na frequência beta. Mas aí, o texto pode nos convidar a mudar de estação. Ele nos guia para um lugar diferente, o estado contemplativo, que é associado às ondas alfas. É um estado de receptividade, de relaxamento, de reflexão profunda, quase como uma meditação leve. A qualidade aqui é totalmente outra. A linguagem se torna rítmica, gentil. Ela não pede análise, ela pede entrega. O objetivo é justamente esse, desacelerar a mente e nos guiar para esse estado contemplativo das ondas alfa. Indo ainda mais fundo, a gente chega no estado integrativo, o das ondas teta. Esse é um espaço muito criativo, quase como um sonho. É aqui que os insights deixam de ser só ideias abstratas e começam a se fundir com a nossa experiência pessoal, com quem a gente é. Essa linguagem aqui funciona como uma ponte. Ela nos convida a conectar o que é abstrato com a nossa realidade concreta, do dia a dia. Não é mais sobre entender, é sobre se tornar. E isso promove a integração, que é a grande característica das ondas teta. E, finalmente, a gente chega nas ondas gama. Elas estão ligadas àqueles momentos ahá, sabe? Aquelas conexões que aparecem de repente, revelações que parecem ir além do pensamento lógico. É o pico da compreensão. Esse tipo de linguagem é criado justamente para provocar esses flashes, esses estalos. A revelação não está só nas palavras, mas no encontro da nossa consciência com o espaço que elas criam. É um verdadeiro gatilho para o estado gama. Então, a grande pergunta é: como um texto consegue orquestrar essa jornada toda, nos guiando através desses diferentes estados de consciência? A resposta está na calibração neural, na ideia de que um texto pode ser desenhado como se fosse uma partitura musical, com a intenção clara de guiar nossas frequências cerebrais. A metáfora da dança é perfeita, é um jogo constante entre a atenção focada e a entrega total ao fluxo que o texto propõe. Então, esse é o mapa do caminho. É um caminho intencional. A gente começa analisando no estado beta. Depois, o texto nos acalma, nos leva para o estado reflexivo alfa. Em seguida, aprofunda na integração do teta e, por fim, nos leva a um pico de insight lá na frequência gama. Então, o ponto crucial de tudo isso é o seguinte: essa abordagem transforma a leitura, deixa de ser uma atividade passiva e se torna uma prática poderosa. É um método de calibração da mente e das emoções. O livro se torna um diapasão para a nossa própria consciência. E tudo isso nos leva a um pensamento final, uma provocação, que vira a lente da consciência de volta para a gente mesmo, para o ato de perceber, aqui e agora. E a pergunta final é um convite. Não é para ser respondida com a mente analítica, mas para ser sentida. Em que estado de consciência cada um de nós está nesse exato momento? Levar essa pergunta consigo pode transformar cada leitura futura num verdadeiro ato de autoconsciência.